Fala galera, estamos de volta aí com mais uma aula falando sobre funções inorgânicas, né? Vamos continuar falando de funções inorgânicas. Já falamos dos ácidos, falamos das bases e agora a gente vai entrar na terceira função inorgânica, os conhecidos óxidos. Os óxidos são substâncias bem comuns no nosso dia a dia, presentes no nosso dia a dia de uma forma geral. Legal? Eles são identificados na poluição, no nosso dia a dia. A água é um tipo de óxido, que é uma substância que nós temos aí contato direto. E como é que a gente identifica esse óxido? Como é que eu olho para a fórmula dessa substância e sei que ela é considerada o óxido? Todo óxido é uma substância binária. E o que significa ser uma substância binária? Substância binária é aquela formada por dois elementos. Todo óxido tem dois elementos. A ideia é em cima da ideia de você ter dois elementos. Além disso, além de ter dois elementos, o nome óxido já traz a ideia da presença do elemento químico oxigênio. O oxigênio será o elemento mais eletronegativo dentro de qualquer óxido. Então eu sempre terei dois elementos e o oxigênio presente como elemento mais eletronegativo. Coloquei aqui alguns óxidos que estão no nosso dia a dia, que a gente vê a todo instante, que é o caso da água, o H2O, o gás carbônico, que é o CO2, presente aí na atmosfera, e o óxido férrico, que é a ferrugem, o Fe2O3. Reparem que todas as substâncias são binárias, isso é, dois elementos, e tem o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Então, todo óxido será binário, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo. Quando a gente fala de óxido, a gente divide os óxidos em grupos, né? A gente classifica os óxidos em grupos. O primeiro tipo de óxido que a gente vai falar são os chamados óxidos básicos. Por que chamados de óxidos básicos? Estão relacionados, logicamente, com as bases. Os óxidos básicos são substâncias que têm como principal características, quando colocados em água, se transformam em uma base. Ocorre uma reação na qual o óxido básico, quando colocado em água, se transforma em uma base. E o óxido básico, ele neutraliza um ácido. Então, o óxido básico, ele é chamado dessa forma por ele ter características básicas. Ele terá um valor de pH básico, assim como as bases. E como que a gente identifica, como que a gente sabe que o óxido é do tipo básico? A presença dos elementos ali, no caso, vão identificar de que forma. Eu tenho os óxidos formados por metais de NOx baixo. Então, eu tenho mais um, mais dois, mais três. Esse será o NOx dos elementos que estarão presentes, que estarão ligados ao oxigênio. Principalmente, geralmente, elementos da família dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Então, eu tenho essa característica, onde os óxidos são substâncias binárias, isso é, dois elementos. No óxido básico, esse elemento que está ligado ao oxigênio terá um valor de número de oxidação baixo. Mais um, mais dois, mais três, principalmente, geralmente, na grande maioria, elementos da família dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Como que é a nomenclatura desses óxidos? Os óxidos terão nomenclatura onde eu coloco óxido de e o nome do elemento. Então, por exemplo, óxido de sódio, óxido de cálcio. Pode acontecer, como é o caso das bases, aí lembrando que a ideia é que são características parecidas. É que você tenha dois tipos de óxido. O óxido de ferro, por exemplo, você tem dois tipos, o óxido ferroso e o óxido férrico. O que vai identificar ICO e OSO é o número de oxidação. Maior número de oxidação, ICO. Menor número de oxidação, OSO. Então, na hora da nomenclatura dos óxidos básicos, óxido de o nome do elemento químico. Então eu teria o óxido de sódio e o óxido de cálcio. A maioria dos óxidos básicos não tem uma variação de NOx. Então, basicamente, será o nome dado pelo elemento que está ali presente. Por exemplo, o Al2O3 é o óxido de alumínio. Então eu tenho essa característica para os óxidos do tipo básico. O outro grupo de óxido são os chamados óxidos ácidos
ou anidridos. Os óxidos ácidos têm essa característica de serem chamados por dois nomes, né? Por que óxidos ácidos? Porque quando colocados em água, formam os ácidos. É uma característica específica, uma característica comum aos óxidos ácidos ou anidridos. Também neutralizam as bases, tá legal? Também vão neutralizar as bases, assim como o óxido básico neutraliza os ácidos. Características semelhantes aos óxidos ácidos, por isso possui um pH ácido. O valor do pH dos óxidos ácidos é considerado um pH ácido, isso quer dizer menor do que 7, ok? Como que a gente identifica? Como é que a gente faz para identificar? Há metais, principalmente há metais, e alguns metais com NOx elevado, um valor de NOx mais alto, tá bom? Mas a grande maioria é formada por ametais. Nomenclatura, como é que a gente dá um nome para esses óxidos? Bem, nós vamos usar a mesma tabelinha que nós utilizamos para os ácidos. A mesma ideia. Pelo NOx, nós iremos ter a possibilidade do nome desses óxidos. Então, por exemplo, N2O3, N2O5. Quando eu calculo o número de oxidação do nitrogênio aqui, eu tenho duas possibilidades, oso e ico. Então, eu tenho aqui, ó, o NOx é mais 3, esse é o NOx mais 5. Mais 3, mais 5, oso e ico. Reparem na hora de dar o nome do óxido ácido que eu posso usar a palavra anidrido, tá legal? Eu posso colocar, por exemplo, anidrido nitroso, óxido nítrico, dá na mesma, tá legal? Ou um ou outro eu posso utilizar sem problema algum. Então, no caso dos óxidos ácidos, eu tenho a questão do NOx do elemento. Então aqui, ó, anidrido fosforoso, anidrido fosfórico, novamente mais 3 e mais 5. Óxido sulfuroso, óxido ou anidrido sulfúrico, aqui no caso, mais 4 e mais 6. E a mesma coisa vai acontecer quando eu tenho 4 possibilidades. É o caso do cloro aqui, ó. Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7. Vai variar o NOx aqui, ó. Mais 1, mais 3, mais 5, mais 7. Por isso que eu tenho anidrido hipocloroso, anidrido cloroso, anidrido clórico, e o óxido ou anidrido perclórico. Então, no caso dos óxidos do tipo ácido, né, são substâncias binárias onde você tem um elemento ligado ao oxigênio, principalmente com características de ametais. São ametais ali da tabela periódica. Ou alguns metais com NOx mais elevado, mais 5, mais 6, mais 7. E como é que eu dou a nomenclatura dele? Eu vou usar como base a nomenclatura dos ácidos. Coloco a palavra óxido, ou nesse caso pode ser o nome também anidrido, tanto faz. E junto do nome do elemento eu coloco ico ou oso, dependendo aí do NOx do elemento. Vai variar dentro dessa tabela, sendo oso ou ico e, se necessário, o prefixo hipo e per, que pode ser utilizado aí para essa nomenclatura. Tá legal? Os óxidos também, nós temos o CO2, que é o óxido carbônico. Assim como acontece lá nos ácidos, só tem ele. Então é óxido carbônico, porque só tem esse óxido de carbono. Tá legal? Que a gente vai falar até de um outro tipo de óxido de carbono, mas ele tem uma característica diferente que não se encaixa como óxido ácido. O único óxido ácido é o óxido carbônico presente ali, ou o anidrido carbônico, que também estará correto. Que é o gás carbônico que a gente conhece do nosso dia a dia, o CO2. Ok? Então, o óxido básico tem características básicas, o óxido ácido tem características ácidas. Lembrando que eles se neutralizam. O pH do óxido básico é um pH básico, o pH do óxido ácido é considerado um pH do tipo ácido. Tá legal? Então, a gente tem essas duas substâncias aí, sendo óxidos, porém com características ácidas e básicas. Nós temos dois tipos de óxidos que são menos falados, mas nós temos dois exemplos, vamos dizer assim, famosos e utilizados muito no nosso dia a dia, e é legal a gente conhecer. Primeiro, são os peróxidos. Peróxidos, a gente tem o oxigênio com carga -1. É um
pequeno grupo de óxidos que tem um oxigênio diferente do óxido básico e óxido ácido, aonde o NOx do oxigênio é -2, nós temos o NOx aqui como -1. O famoso desses caras é o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, ele é conhecido como água oxigenada. Nós chamamos de água oxigenada no nosso dia a dia. Tá legal? Então, o peróxido de hidrogênio, H2O2, é mais conhecido. Temos o Na2O2, que é o peróxido de sódio. Todos os peróxidos têm essa característica, 2 e 2. Tá legal? Aonde o oxigênio tem o NOx -1. Então, peróxido é um tipo de óxido onde o oxigênio tem um NOx diferente dos outros, que vale -1. Os óxidos neutros têm esse cara aqui, ó, conhecido no nosso dia a dia, que é o monóxido de carbono. Qual é a característica dos óxidos neutros? Os óxidos neutros são óxidos totalmente pouco reagentes. Eles não reagem com água, não reagem com base, não reagem com ácido. Então, essa pouca reatividade identifica uma substância que, no caso, como é o caso do monóxido de carbono, um tanto quanto complexa e perigosa, porque ela é um poluente. O monóxido de carbono, ele é, primeiro, tóxico, né? Por ele não reagir, quando a gente inala essa substância, ele se torna tóxico, se torna uma substância que vai, vamos dizer assim, impedir a respiração. A gente diz que ele seria asfixiante, por ele não reagir contra as substâncias, ele vai sendo inalado e causa essa questão da asfixia, um risco, e ele provoca uma questão ambiental que é o chamado efeito estufa. O que seria o efeito estufa? A ideia mais ou menos é a seguinte, é um conceito trabalhado muito em biologia, mas a ideia do efeito estufa é que é criada uma camada na atmosfera. E essa camada é criada principalmente por essa substância, pelo monóxido de carbono. Vamos imaginar o seguinte, se você para o carro no local que esteja sol, você sai do carro, vai fazer o que você tiver que fazer, volta 1 hora depois, 2 horas depois, quando você entra no carro, que você percebe? Ali dentro está mais quente do que do lado de fora. Por que isso aconteceu? Porque os raios solares entraram no seu carro, foram refletidos, mas não saíram, ficaram ali dentro. Como eles ficam ali dentro, o ambiente que está ali está mais quente do que o ambiente externo. O efeito estufa funciona da mesma maneira. Você cria, né, na verdade é criada uma camada devido aos poluentes, principalmente poluentes do tipo monóxido de carbono. O monóxido de carbono é produzido principalmente na queima incompleta dos combustíveis. Então, quando você tem um automóvel que não está fazendo a queima correta do combustível, ele libera monóxido de carbono. Os combustíveis adulterados também podem provocar a produção do monóxido de carbono, o que não seria interessante. E aí você tem a liberação dessas substâncias, além de indústrias e outros tipos de queima que você tenha. O monóxido de carbono, quando ele é liberado à atmosfera, por ele ser pouco reativo, ele vai criando uma camada. Essa camada cria o efeito estufa. Os raios solares entram, mas não saem, se mantêm por dentro dessa estufa que é criada por esses poluentes especificamente. E aí você cria aquela sensação de temperatura muito maior do que na verdade estaria, já que o raio solar entra, reflete e se mantém ali dentro. Ele não é devolvido à atmosfera. Então, o efeito estufa é causado principalmente por essa substância aqui, o monóxido de carbono, que é um óxido do tipo neutro. É um óxido do tipo neutro que provoca essa questão aí, por ele ser pouco reativo, ter uma reatividade muito baixa, ele não possibilita a passagem da temperatura e ele não é eliminado facilmente da atmosfera. Tá legal? Então aí a gente falou de 2 óxidos, é o caso da água oxigenada e do monóxido de carbono, 2 óxidos que não são do tipo básico e ácido, que são os maiores números de óxidos que a gente tem, mas que são bem famosos e bem conhecidos no nosso dia a dia. Tá legal? Eu aqui vou falar sobre uma questão que costuma aparecer bastante em prova, se fala muito sobre isso, que é a questão do chamado da chuva ácida. A chuva ácida é uma característica que não acontece em qualquer ambiente, tá legal? Não é qualquer lugar que você tenha chuva ácida. Uma coisa que tem que se deixar bem clara é que a água da chuva, né, essa chuva que chega em qualquer ambiente, ela tem um pH um pouco ácido, até
pelas substâncias que se encontram na atmosfera, você tem essa possibilidade de ter um pH ácido. Porém, a chuva ácida, considerada um poluente, considerada uma característica muito ruim, a chuva ácida tem um pH já um certo valor expressivo na sua acidez. Lógico, deixar bem claro que não é uma chuva que é aquilo, tá chovendo, você bota a mão para fora da janela, volta sem a mão. Não é uma acidez extrema, mas se tem uma grande acidez na chuva ácida, e essa acidez, ela ocasiona alguns riscos, que a gente vai até falar mais à frente. Vamos falar primeiro como é que se forma a chuva ácida. A chuva ácida funciona, eu coloquei aqui um pequeno esquema, onde você tem a emissão de algumas substâncias, alguns poluentes. São óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. Esses óxidos de enxofre e de nitrogênio são emitidos principalmente por grandes indústrias. As indústrias emitem essa substância se mantém na atmosfera. Quando chove, o que acaba acontecendo? Essas substâncias são óxidos do tipo ácidos. E aí o que ocorre? Como eu tenho óxidos do tipo ácido, quando a água da chuva entra em contato com essa substância, elas produzem ácidos, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, em baixa concentração, mas produzem essa substância. Isso proporciona uma acidez para essa chuva, uma acidez excessiva e prejudicial à saúde. Então, a chuva ácida ela é produzida pelos poluentes emitidos na atmosfera, poluentes esses formados principalmente por óxidos de enxofre e de oxigênio, que são considerados óxidos ácidos. Esses óxidos ácidos, quando em contato com a água, produzem o ácido e aí você tem uma chuva com uma certa acidez, causando a chuva ácida. O grande problema da chuva ácida, os grandes problemas, os prejuízos causados pela chuva ácida principalmente, primeiro, a questão na saúde. A chuva ácida, ela libera alguns metais tóxicos que estavam no solo, conforme ela chega ao ambiente, ela vai liberando esses metais, tá legal? Vão ser arrastados pela natureza, vão chegar ao rio, entendeu? O que seria um grande problema, e também a questão do vapor no ar que vai ser respirado, que vai causar certos problemas respiratórios. Então, a chuva ácida, além de fazer mal à pele, o contato com a chuva ácida pode causar irritações na pele, ela também vai ter essa questão de saúde relacionado à liberação desses metais tóxicos que estavam no ambiente ali. Um prejuízo do tipo material é porque o que acaba acontecendo? Conforme a chuva ácida tem contato com, por exemplo, mármore, né, ou substâncias como estátuas, os próprios prédios e casas, ela vai corroendo, ela vai destruindo essas arquiteturas, além de outras obras grandes, como seriam as represas, as turbinas hidrelétricas. Então, é um risco muito grande, é um prejuízo muito grande. É uma consequência da poluição, é uma consequência de poluentes liberados principalmente por indústrias e que causam um reflexo na natureza e no caso no ser humano um tanto quanto complexo, e devido a essa questão de substâncias do tipo óxidos, ácidos, que tem como pH valor ácido, quando entram em contato com a água, a consequência é a formação dessas chuvas. Tá legal? Vamos falar um pouquinho de exercício. Vamos fazer alguns exercícios relacionados a esse conteúdo especificamente que a gente tem aí. Aqui eu tenho uma questão que diz o seguinte: em 2 tubos de ensaio contendo água destilada, são dissolvidos quantidades significativas de óxido sulfúrico no tubo 1 e óxido de sódio no tubo 2. Após a dissolução, as soluções contidas em cada tubo apresentam respectivamente o seguinte caráter. Então vamos lá, vamos ver o que ele diz. Ele diz que no tubo 1 tinha água e foi colocado óxido sulfúrico. Tubo 1. No tubo 2 tinha água, foi colocado óxido de sódio no tubo 2. Beleza. Quando a água entra em contato com óxido sulfúrico, ela produz o quê? Um ácido. Por que ela produz um ácido? Porque o óxido sulfúrico é um óxido ácido. O enxofre é um ametal. Como ele é um ametal, por ele ser um ametal, ele forma um óxido ácido. Esse óxido ácido em contato com a água, características ácidas.
O óxido de sódio, ele vai acontecer o quê? Quando ele entra em contato com a água, quando ele entra em reação com a água, ele vai se transformar, ele vai ter características básicas. Por quê? Porque o sódio é um elemento da família dos metais alcalinos, ele é um elemento da família 1A, ele vai ter como característica formar um óxido do tipo básico. E todo óxido básico, quando em contato com a água, se transforma em uma base. Então, no primeiro tubo, no tubo 1, o caráter será ácido e no tubo 2, o caráter será básico. Então, terei ácido e básico. Tá aqui, ó, letra B, já que eu tenho o primeiro óxido sendo um óxido ácido, um anidrido, e o segundo óxido, um óxido básico, por isso que as características serão ácidas e básicas para cada um deles, ok? Continuando aqui, a gente tem a segunda questão. Discutem-se ultimamente os distúrbios ecológicos causados pelos poluentes ambientais. A chamada chuva ácida constitui-se de um exemplo das consequências da poluição na atmosfera, onde a formação de ácidos pode ser obtida a partir da dissolução de certas substâncias na água da chuva. Dentre as substâncias possíveis de formar ácidos quando adicionadas à água, podemos citar. Então ele está se referindo à chuva ácida e quer saber qual dessas substâncias poderiam, quando em contato com a água, produzir substâncias do tipo ácido. Para isso eu preciso de um óxido ácido. O Na2O, o óxido de sódio, não é considerado um óxido ácido, na verdade é um óxido básico. Temos o SO3, onde eu tenho um enxofre. O enxofre é um ametal. Por ele ser um ametal, quando junto do oxigênio, ele forma um óxido do tipo ácido, um anidrido. Então, provavelmente será a resposta. Vamos ver se as outras estão todas corretas. Óxido de alumínio, também óxido básico. Óxido de cálcio e óxido de bário, também óxidos básicos. Então, o único óxido que tem caráter ácido, o único anidrido presente ali, seria o óxido sulfúrico, o SO3. Então, a resposta aí da questão número 2 seria letra B, onde eu tenho o óxido sulfúrico, certo? Número 3. Suponha que um agricultor esteja interessado em fazer uma plantação de girassóis. Procurando informações, leu a seguinte reportagem: solo ácido não favorece plantio. Suponha que o agricultor vá fazer calagem, isto é, aumento do pH do solo por adição de uma substância com caráter básico. Marque a alternativa com a substância que poderia ser utilizada na calagem do solo. Então, olha só, o que a gente tem aí? A gente tem um agricultor. Ele quer fazer a chamada calagem. O que é isso? É quando você tem o solo, e se o solo ele é considerado um solo ácido, ele não favorece esse plantio. O que ele tem que fazer? Baixar a acidez. Como se baixa a acidez? Se baixa a acidez, aumentando a basicidade. Se colocando substâncias com um pH mais alto, um pH mais básico, para neutralizar aquele ácido. Como que a gente vai fazer isso então? Se ele quer uma substância que tenha a possibilidade de fazer isso, eu vou procurar substâncias com caráter básico. Vamos ver aqui. Logo de cara eu tenho uma aqui, ó, óxido de cálcio. O óxido de cálcio é um óxido básico, é um óxido com características básicas. O cálcio é um elemento que tem essa característica junto do oxigênio de formar um óxido básico. Como ele é um óxido básico, ele se enquadraria, se encaixaria aí na questão como resposta. Então, o óxido, ou melhor, a substância, olha aqui, ó, cloreto de sódio, ácido sulfídrico, água e óxido sulfúrico, nenhuma dessas substâncias seriam interessantes para eu baixar a acidez. Eu preciso de uma substância com caráter básico e a única substância com caráter básico seria o óxido de cálcio. Letra A seria a resposta. Tá legal? Gente, com isso a gente encerra aí mais uma parte das aulas de funções inorgânicas. Falamos nesse tema, nessa aula, sobre óxidos. Como identificamos esses óxidos? Binários, substâncias binárias, isso quer dizer formadas por dois elementos, onde o oxigênio está ligado
a outros elementos, ele sempre será o elemento mais eletronegativo. Falamos que nós temos vários tipos de óxidos, óxidos básicos, óxidos ácidos, e aí é legal a gente comparar com o ácido e com a base, já que o pH dessas substâncias serão relacionados aos ácidos e às bases. Também falamos um pouco sobre a nomenclatura desses óxidos, identificamos como é feita a nomenclatura do óxido básico, como é feita a nomenclatura do óxido ácido, como tomar cuidado com isso. Vimos a água oxigenada, que é um tipo de óxido, o monóxido de carbono, um grande poluente, que é um tipo de óxido do tipo neutro, que tem baixa reação. Falamos sobre chuva ácida, um tema comum nas provas do Enem, que aparecem em química, biologia e geografia. Então é legal a gente estar ciente como elas são formadas, entender como acontece e conhecer os prejuízos e a forma que ela pode causar, o que ela pode vir a causar ao sistema. Tá legal? Então a gente encerra por aqui mais essa aula, depois a gente volta com mais uma aula falando sobre funções inorgânicas. Um grande abraço, até a próxima!